Bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez trazendo um grande convidado, um grande gestor, para falar com vocês sobre gestão industrial, todas as dificuldades, todos os bons resultados que ele trouxe, todas as dificuldades, né, todo o sofrimento que nós temos dentro dessa área tão gratificante, ao mesmo de desafios, né, Daniel? É com você aí, se apresenta, conta a sua história um pouquinho para a gente. Bom, boa noite aí, André. É prazer aí estar com você. Obrigado pelo convite para esse bate-papo, né? Antes de mais nada, acho que é um bate-papo interessante para que a gente possa se conhecer melhor e também compartilhar um pouco de práticas aí do mercado e dos diversos tipos de gestão. Bom, passando para a parte de apresentação agora, meu nome é Daniel Navarro, sou engenheiro, né, de controle de automação, fiz o MBA em gestão empresarial e atuo atualmente como gerente industrial, né, um gerente de planta de uma indústria que fornece peças do setor automotivo, né, já estou nesse segmento automotivo já tem mais de 18 anos e tem sido bastante interessante, né. Comecei na área inicialmente de engenharia de processos, e depois eu migrei para a parte de gestão de fábrica, né? E depois da parte de gestão de fábrica, acabei passando por um ano na área comercial também, né? Na área de vendas, que foi uma experiência bastante interessante, bastante intensa também. E aí depois retornei para a parte de gestão industrial, gestão de fábrica. Então, falando um pouco aí dessa indústria automotiva que é bem dinâmica e bem apaixonante também. Essa questão de indústria automotiva, né? São tantos requisitos, tantas negociações, né, Daniel? Tanta coisa que eles nos pedem, que eles vão espremendo, né? Tanto da gente. Eu vim da área de baterias também, automotivas. Então, tanta coisa, né? Que a gente tem que aprimorar, é legal, porque a gente cresce, né? Porque a exigência deles é muito intensa. E contrapartida também nós acabamos nos desenvolvendo cada dia mais, né? Dentro desse processo, tudo que você passou, inicialmente como engenharia de processos, quais foram os maiores desafios que você teve, Daniel, de implantação, né, das instruções de trabalho, esse processo cultural que nós temos muita dificuldade da cultura organizacional entre a operação, seguir realmente o que é implantado pela engenharia e vice-versa, né? A engenharia também promover uma instrução que seja também aderível à questão da operação e a gente ter esse meio campo bem feito aí. Conta um pouquinho para a gente. Bom, legal. Acho que é um tema interessante que você comenta aí, né, sobre a questão de implantação de instruções ou até mesmo de novos processos, novos projetos, né? É sempre um grande desafio trazer isso de uma forma, como é que eu posso dizer, menos impactante possível, né? E da maneira mais adequada, né? Ou seja, que a instrução de trabalho ela reflita a operação e vice-versa, né? Porque é importante que também a operação seja espelho da instrução de trabalho, como você comentou, né? A gente tem tantos requisitos e passa por tantos processos de auditoria, né? Que uma coisa tem que estar, né? O que está escrito no papel tem que ser o que eu faço na prática, e o que eu faço na prática tem que ser o que está escrito no papel, para o requisito auditoria, né? Então, acho que isso é bem importante, bem interessante. E, assim, das empresas que eu passei, eu posso dizer que, né, das experiências que eu tive, né, isso varia bastante de empresa para empresa e também varia bastante com a questão de maturidade do time, de maturidade da empresa e também do envolvimento que é dado para essas pessoas, né, ou para a produção principalmente, que é quem tem que efetivamente, no final das contas, executar aquela instrução de trabalho, aquela tarefa, né? Então varia muito de como essas pessoas são envolvidas no processo de criação, né, e de implantação do novo processo, de um novo projeto, ou até mesmo de uma modificação de engenharia que é implantada, né, todos os dias tem alguma coisa que está mudando. Então, acho que isso diz bastante sobre como
essa instrução ela vai ser depois digerida para a produção. Então, para te dar um exemplo, né, eu passei por uma empresa no início de carreira, onde todos os projetos e processos, antes deles serem implantados, eram destacados algumas pessoas da área produtiva, né, da área também da engenharia da planta, era formado um time multifuncional, qualidade também, né, e todo mundo junto da engenharia de desenvolvimento de processos, eles construíam o trabalho e o novo projeto de forma conjunta, né, ou seja, então isso facilitava bastante o fato das pessoas se apropriarem daquele tipo de projeto, daquele tipo de processo e daquela instrução de trabalho, porque elas acabavam fazendo a instrução de trabalho. Depois acabei passando por outra empresa que a instrução de trabalho era feita lá na sala de engenharia, no computador ali, tal, e depois aquilo era impresso e levado para a produção, né? Então, vou dizer, a aderência para essa instrução, ela acabava sendo menor, né? Mais baixa. Por quê? Porque a pessoa que estava utilizando a instrução de trabalho não tinha familiaridade com aquilo, aquele processo foi feito por uma pessoa que eventualmente não viveu aquela produção, né? Então, acho que esse foi o maior desafio ali naquela empresa, naquela época, era de aproximar essas duas áreas, né? A área de produção e a área de engenharia de processos, ou seja, quem escreve e quem realmente vai executar. Porque aí eu era da engenharia na época, falava, para nós engenheiros aqui, ou a área de engenharia, não é tão difícil a gente sentar, fazer uma instrução de trabalho, né? Pensando na nossa cabeça, num processo que a gente acredita que pode funcionar, ou que deve funcionar, né? Colocar na produção. Só que o cara da produção é a pessoa que vai viver aquele processo 8 horas por dia, 365 dias no ano, né? Então, muitas das vezes, o que acontecia na prática é que as instruções de trabalho elas não condiziam com a realidade daquele operador, né? E aí muitas das vezes a gente retrabalhava, né? E aí falava falando de um desperdício do Lean aí, que é o retrabalho, né? Eu refazia a instrução porque a pessoa da produção vinha e falava, tem uma maneira melhor de fazer a mesma coisa que é assim, assim, assim. Então, nossa, se a gente tivesse pensado nisso sentado antes, a gente já teria escrito a instrução dessa maneira, né? Então, a experiência daquela empresa que eu comentei primeiro era positiva por isso. Evitava esse retrabalho, né? E nessa outra empresa, nesse segundo exemplo que eu usei, era feita a instrução, depois era feito como se fosse um tryout na produção, e aí tinha uma outra rotina de retrabalho. Então, eu entendo e acredito que, né, de tudo aquilo que eu vivi, o mais interessante olhando como engenharia, daí de processo, é que a gente tenha o envolvimento o mais antecipadamente possível para que as pessoas consigam e possam construir juntas essa rotina de trabalho, né? Porque eu acho que isso vai sair uma maneira muito mais eficaz, vamos ter mais de uma pessoa pensando naquele processo, naquele projeto, e aí a taxa de sucesso é maior e o índice de retrabalho é menor. Realmente, né? A gente tem esse contexto de relação, de sensação de dono, né, Daniel? Quando a gente está implantando e está desenvolvendo em grupo, em uma equipe multidisciplinar, as pessoas acabam tendo, né, essas posturas de envolvimento maior e também dicas, né, que acabam passando pelo corpo de engenharia, às vezes não está vivendo no dia a dia ali, situações até de próprio desgaste do maquinário, né, de acontecimento, adaptações, né, que foram inseridas ali no processo, onde tem que ter essa intersecção e ele tem que trabalhar muito em conjunto, né, as áreas, como você bem citou, a área de qualidade tem que estar muito bem envolvida também, que é outro pilar importante, né, de feedback para a área de engenharia de processos, para trazer a questão. Muitas vezes o reporte, né, da qualidade saindo lá na frente, ó, esse produto está saindo com qualidade ou não, o que vem na especificação técnica, às vezes, do maquinário, devido ao desgaste do maquinário, ou temperatura, né, oscilação térmica do ambiente, tudo muda muita coisa, né, Daniel? Então, são coisas pertinentes e
um documento como a instrução de trabalho, que é um documento vivo, né, que não está Uhum. talhado na pedra, a gente pode fazer as alterações sempre que necessárias, ele tem que estar sempre ali como se fosse uma lei, né, puxando um pouquinho da sardinha do direito, né, a gente tem que adaptar ao que está do dia a dia nosso ali, né. Com certeza. E aí também puxando o gancho para outro tema dos desperdícios, né? Outro dos 8 desperdícios é aproveitar o potencial e a capacidade intelectual de cada uma das áreas, né? Ou seja, usar a especialidade da pessoa da produção, usar a especialidade da pessoa da qualidade para construir aquele processo de uma forma mais robusta e que a gente consiga nascer isso já pensando lá na frente com menos desperdícios possíveis, né? Então, acho que isso é bem salutar e bem interessante. Acho que a gente pode até puxar dentro desse conceito, né, Daniel? A gente pode puxar até para a engenharia de produto também, né? Quando está na época do DEF6, né, que é o desenvolvimento das ferramentas de gestão e medidas de erros, a prova de erros, a Uhum, gente tomar muito cuidado já na hora que está delimitando, né, todo o projeto de um novo produto. Você bem citou aquela questão da gestão da mudança, como que está um novo processo ou adaptação de um novo produto para uma nova forma de se fazer, né? Acho que dentro da sua experiência você passou por diversos tipos de produto também, material de como se fazer, né? Você comentou que trabalhou um pouco na área de chicote, né? Então tudo uhum. isso, como evoluiu, né? Toda essa área também. Eu conversei com um gestor de produtos, de um engenheiro de produtos esse dia. Ele comentou que hoje, dentro de ônibus mesmo, a gente não tem mais aquele emaranhado de fios como era antigamente. Hoje já são dispositivos, um fio que manda um pulso eletrônico e tal. Então mudou muita coisa. E nesse processo de desenvolvimento, vir desde a raiz, né, do desenvolvimento da engenharia de produto, para ficar também mais fácil para nós que trabalhamos com a engenharia de processo e engenharia de produção, para a entrega de um melhor produto, né? Exatamente. Acho que vamos dizer, o estado da arte, né, do que eu já vivi, né, e aí, né, a gente pode passar por algumas outras teorias, mas que funcionou e vi funcionar foi alguns workshops de DFM, né, Design for Manufacturing. Então, quando a gente juntava, antes da gente começar a produção, ou mesmo as fases de pré-série, né, juntar com engenharia de produto. Então, engenharia de produto, às vezes, né, no caso que você citou do chicote, ele vai fazer um entroncamento para cima, aqui, né, numa mesa de montagem, e depois 10 milímetros depois, ele faz um outro entroncamento, numa outra direção, ou eventualmente até na mesma. Só que aquelas cotas, né, de 5, de 10 milímetros num chicote de ônibus, como você comentou, ou mesmo num chicote de automotivo, né, de veículos de passeio, ela é muito difícil de ser reproduzida, né? Então, no caso que a gente se juntava, né, a gente conseguia entender se aquelas diferenças de cota ou de entroncamento teriam alguma interferência física no veículo e se elas precisavam efetivamente sair com aquela defasagem de 5, de 10, de 15 milímetros, por exemplo, e se não, a gente fazia com que elas saíssem junto, ou seja, a gente aumentava a possibilidade de reprodutibilidade desse produto, né? Porque senão, no caso do chicote, de um veículo de passeio, quando a gente pega uma quantidade, uma complexidade menor, né? Você pega um carro básico, pega um carro completo, a quantidade de fios ou de circuitos que tem em um e outro é bastante diferente, né? Então, eventualmente, com o chicote fica mais grosso num carro completo, aqueles 5 milímetros entre um e outro não são mais 5, né? Eventualmente some aquela diferença pela quantidade de cabos que saem naquele entroncamento. Então, muitas vezes a gente tinha essa discussão. E aí, dando um passo até atrás desse workshop, ou desses workshops que a gente fez no passado, aí a gente pode falar de modelos de simulação, né, modelos computacionais de simulação, que aí a gente refina ainda mais e evita ainda mais retrabalhos, né? Mas, vamos dizer, nas experiências que eu tive, a gente tinha mais essa interação com a parte já prototipal, né? Prototipava aquele produto e depois colocava aquilo no meio de produção efetivo para entender como era a montabilidade daquilo, a reprodutibilidade daquele produto naquele meio de montagem que nós, como engenharia de processo, estávamos definindo, né?
Dentro dessa questão da engenharia de processo, e como você bem disse, a repetibilidade, né, desse processo em si, e também, por Uhum, consequência, já também a estabilidade desse processo, né, Daniel? Como exatamente. manter a estabilidade do processo de uma questão tão variável, né, como é a montabilidade, a questão de você, até mesmo dentro de padronização de um automóvel, a parte do chicote, por ser um segmento mais eletrônico, ele vai demandar de novos ou cabos já preparados, mesmo que não utilize, né? Mas tem que deixar pronto, né? Para uma versão já top de linha. Tem várias coisas, né? Em uma conversa que eu tive uma certa vez com o auditor da Fiat, ele comentou bastante isso. Ele falou, André, acho que a parte mais difícil de se auditar é a parte de chicote, porque na hora que está desenvolvendo o carro, até terminar de desenvolver, já mudou o chicote já várias e várias vezes. Então você não tem como pegar o desenho inicial para fazer a auditoria, né? Então, Exatamente. uma área bem complexa, realmente, de vários desafios que eu acho que você sofreu um pouquinho aí, né? Acho que foi bem desafiador, né, esse período que eu trabalhei com chicote, né, o que você comentou, e cada vez mais, né, mesmo não tendo tanta quantidade de fios, né, cada vez mais a eletrônica embarcada tá maior, mesmo com a presença dos modos eletrônicos, né, talvez a gente tenha menos fios de potência, né, para transmitir um sinal, uma potência da bateria até o dispositivo que você vai acionar, e agora tem muito mais sinais eletrônicos, né, os sinais de comunicação, né, pela presença, como você comentou, dos módulos eletrônicos cada vez mais nos veículos comerciais, ônibus, caminhões, cada vez mais com esses módulos, e também um aumento grande de tecnologia embarcada nesse tipo de veículo, né? Então, entrar numa cabine hoje de um caminhão extra pesado não tem nada a ver com há 20, 30 anos atrás, né? Onde os caminhões eram bastante espartanos, vamos dizer assim, né? Hoje o conforto ali dentro é formidável, né? A questão de infotainment é bastante desenvolvida, né? Então, acho que cada vez mais essa indústria aí tem ido bastante ao refinamento da tecnologia, né? Sistemas de detecção ou anticolisão, né? Sistema de detecção de pedestre ou de veículos de obstáculos, sistema anticolisão, estão cada vez mais presentes nesse tipo de veículo, né? Isso agrega um valor muito grande e agrega uma eletrônica muito grande nesse tipo de veículo. E o ponto que você comentou do chicote, né? O chicote acho que tem uma complexidade grande, porque ele é uma das primeiras peças que vai no carro. Então, se você pensar numa linha de montagem de carro, a primeira parte é a armação, onde você monta toda a estrutura, a lataria, faz a pintura, e depois já vem o chicote, que ele vai embaixo dos carpetes, ele vai embaixo dos bancos, embaixo do revestimento das portas ou das colunas, atrás do painel de instrumentos, né? Então, assim, qualquer modificação no chicote, você tem que avaliar na estrutura tridimensional do projeto se vai dar alguma interferência com alguma, sei lá, algum comando, uma barra de direção ou um dispositivo de cinto de segurança, esse tipo de coisa, né? Porque pode dar algum conflito. Deixa eu vou colocar uma luz a mais aqui de leitura, por exemplo. Poxa, será que esse fio aqui vai ser comportado, que eu tenho que passar dentro dessa coluna aqui, né? Coluna B do carro, por exemplo, para passar essa fiação. Será que vai caber? Ali passa o cinto de segurança, tem um espaço, não tem? Então, é um negócio bastante complexo. Como você falou, a quantidade de modificações também é bastante grande, né? Realmente a gente acompanhou e nós vivemos essa questão também, por trabalhar com um item que fazia intersecção com todo esse sistema elétrico, e tivemos que aprender também um pouquinho devido à questão de gerar um problema no nosso produto, né? Uma falha no cabeamento gerava um problema no nosso produto. Então tínhamos uma intersecção desses itens e tivemos que aprender um pouquinho
Em nessa parte, conjunto, né? essa parte eletrônica também. Agora, comentando um pouquinho, você comentou a questão da gente, dos requisitos a serem atendidos pelas montadoras, tudo. Você passou por processos já de certificações, né, de ATF, acompanhando aí, passou por algum desafio ali de implantação, ou já estava já no processo andando e você só deu sequência? Conta um pouquinho aí que você já viveu aí. Bom, acho que eu passei por, vamos dizer, várias fases, né, nesses quase 20 anos aí de indústria automotiva, né? Falávamos da ISO 9000, depois a, a ISO TS e depois agora a IATF, né? Então, todas essas migrações aí a gente acabou trabalhando junto, né? E toda migração e toda mudança de regra, ela traz um impacto, né? Que na minha cabeça ela começa esse impacto pela modificação, ou seja, sair daquela condição estanque que a gente vivia até então, né, numa ISO ou numa ISO TS, e agora nova IATF, com requisitos ligeiramente diferentes e cada vez mais apertados, né, e mais rigorosos. Então, acho que tudo isso tem que começar pela questão de treinamento, né? E aí eu tive a oportunidade de passar por treinamentos com pessoas muito bem capacitadas e ótimos professores aí que facilitaram também a vida nessa transição aí entre as normativas aí que a gente segue, né? E processos de certificação VDA também que são bastante complicados também. A gente teve ou consegui ter bons professores e bons orientadores para que a gente conseguisse ser bem sucedido aí como time de trabalho, né, para a implantação disso. Mas é sempre desafiador. Acho que um dos grandes desafios é a gente fazer esse treinamento e essa mudança, muitas vezes até de mentalidade das pessoas, né, que trabalham ou que trabalhavam sem um sistema, por exemplo, ou com um sistema antigo e diferente nessa transição. Então, tem que ser um trabalho muito bem orquestrado entre todas as áreas, entre todos os níveis, para que todos estejam na mesma página, né? Quando tem uma mudança normativa, ou uma certificação diferenciada, e aí sim todas as pessoas entendem e compram essa ideia de por que mudar, para onde estamos indo, e acho que isso é o caminho mais importante, né? Acho que eu fiz questão de comentar, né, como você, como engenheiro de processo, é um dos tripés, né, junto com a qualidade, junto com a própria gestão da produção, de operações aí, são os responsáveis pela melhor entrega, né, desse resultado das auditorias, os acompanhamentos. E, assim, para resumir um pouquinho, como você bem citou, a questão da VDA, a IATF, assim, o público que está nos assistindo aqui, para resumir, cada empresa, cada montadora, ela requer um requisito, uma norma, e nós temos que, se nós quisermos atender para Volkswagen, para GM, para Fiat, cada empresa nos cobra né, Daniel? Então a gente Exatamente. acaba se tornando um super especialista nessas questões de requisitos, de normatizações. Temos hoje um viés um pouco da IATF, onde engloba a maioria das grandes montadoras aí, onde são requisitos que fazem pura e simplesmente que nós tenhamos padrão, isso é claro e notório, e que se mantenha a perenidade das empresas, né, Daniel? Acho que ela, basicamente, ela busca isso, porque se ela quer um fornecedor, ela quer o quê? Hoje, essa denominação montadora é muito claro, né? Ela não vai fazer, ela vai pura e simplesmente montar, então ela não quer ter o custo, o dispêndio de ficar acompanhando os processos, ela quer que isso seja entregue o menor possível. Então, dentro dessas normatizações, esse processo acaba saindo dessa forma, essa atuação mais firme por parte das montadoras. E isso, consequentemente, nós que fornecemos para as grandes montadoras, acabamos alavancando esse sarrafo aí e elevando o nível de satisfação, o nível de compromisso, o nível de engajamento, tudo, e acaba sendo salutar os resultados, né, Daniel? Com certeza, acho que nesse aspecto, como você comentou,
a montadora, o interesse dela é comprar, né? Comprar peças, componentes, para que ela faça a montagem dos veículos, né? E quando ela exige ou acaba exigindo ou segue esses padrões da IATF, essas normativas, ela acaba também padronizando e deixando robusta, né, o sistema de produção, o sistema de qualidade, o sistema de entrega, de gerenciamento dos próprios fornecedores. Então isso eu entendo que é uma cadeia, uma rede ganha-ganha aí que faz com que a montadora ganhe, com que o fornecedor dessa montadora também ganha, porque ganha robustez, ganha no quesito qualidade, né? E por consequência a questão de desperdício acaba se reduzindo, né? Em relação à questão de retrabalho, de refugo, esse tipo de coisa, né? São itens, né, que são elencados no próprio Lean, né, Daniel, que são muito cobrados pelas montadoras, porque afinal de contas elas não querem pagar por isso, né? Então elas vão cobrar o que é justo, o que é correto, o que ela deveria, pelo um trilho convencional, um trilho ótimo dentro da produção do seu fornecedor, entregar o melhor resultado. E ela quer pagar por isso, ela não quer pagar pelo nosso retrabalho, pelo reuso, né, todo e qualquer desses R's da vida aí, que não agregam valor. Então, tudo que agrega valor, ela vai pagar. Agora, o que não agrega valor, ela não vai pagar. Isso vai fazer com que nós, como fornecedores, vamos crescendo, vamos desenvolvendo e vamos enxergando de melhor maneira para também manter uma melhor entrega e melhor confiabilidade. E quando eu passei por um processo da empresa que não era certificada IATF, não fornecia, né, para a montadora, como foi latente esse crescimento, a evolução, né, de toda a empresa, porque aí era uma linha específica para a montadora, mas daí toda a técnica, todo aquele desenvolvimento acabou disseminando para a fábrica inteira. E a postura, a evolução técnica, né, de todos os envolvidos foi exponencial. Isso é muito interessante também. Sim, e acho que acaba gerando uma amarração entre as áreas, né? Como é que eu compro, por que eu compro, a quantidade que eu compro, como é que eu gerencio esse fornecedor, por exemplo. Estão falando desde da obtenção da matéria-prima, né? Como é que esse material entra, como que ele é recebido, como que eu faço a inspeção de recebimento, como que eu armazeno ele no almoxarifado, né? É seguir todo o fluxo de valor aí, toda a cadeia de valor dentro da própria empresa, até a expedição, e depois da expedição também a própria amarração com a satisfação do cliente, seja uma satisfação comercial, seja uma satisfação de qualidade, né? Então essas normativas, elas acabam fazendo toda essa amarração e esse conjunto que é muito importante aí para o desenvolvimento, como você falou, sustentável da empresa e que as pontas não fiquem soltas, né? Então, isso alimenta uma cadeia de procedimentos, de normas, de instruções de trabalho que se conversam, né? Do começo ao fim, né? Ou da base ao acabamento. Um outro ponto também, conforme você foi falando, fui lembrando também a questão dos maquinários, né? Quando a gente passou a atender montadora, a cobrança em cima de processos automáticos, né? O processo de automação, devo engasgar, processo de automação como um todo, né? De criar requisitos, né? Sistemas de controle de etapa, de processo, o sistema Pokaioke, de acompanhamento, né, a prova de erro, toda essa sistemática que até outrora não existia, né, existia um tipo de controle de inspeção, de qualidade, né, algo que hoje já não cabe mais, né, em posturas de grandes empresas, e sim acompanhamentos eletrônicos, né, para aumentar a detecção, e aí, por consequência, toda a cadeia, a questão de qualidade, acaba sendo entregue com maior satisfação, e o risco de uma parada de linha, tudo, né, por parte das montadoras, acaba reduzindo a zero. Né? Exatamente. E aí isso também traz à mente aí bastante trabalho, né, por exemplo, na linha do Seis Sigma, né, que visa reduzir a variabilidade, né, do processo. Então, quanto maior o nível Sigma desse processo, menor é a variabilidade desse processo e menos tendência ele tem a fugir daqueles limites de controle. Né? Então, acho que como você comentou, né, antes era trabalhado muito
na inspeção, na verificação do produto, e cada vez mais a gente tem trabalhado para deixar os processos mais robustos, de modo que eles nunca fujam, né, ou fujam eventualmente ou com muito pouca incidência dos limites de controle, né, e das tolerâncias aí que a gente busca atender aí o critério de qualquer tipo de produto, né? Bom, encaminhando aqui para o finalzinho já, Daniel, gostaria que você comentasse um pouco do seu canal também, que a gente já bem próximo da linha do nosso canal também, questão do Lean, liderança, né, que você comenta bastante, e acho que é bom a gente frisar aqui, né, que qualquer processo de engenharia, né, o tanto de produção, tanto de produto, tanto de processo, que são os pilares de entrega, né, da satisfação lá na frente, nós dependemos muito das pessoas, né, Daniel? Então, esse processo, essa ideologia da liderança, né, como um todo, ela é extremamente necessária para que nós tenhamos êxito lá na frente. Comenta um pouquinho sobre o seu canal, mas fica tranquilo que depois eu vou encher de link aí do seu canal, tá? Ah, legal, bacana. Bacana. Bom, acho que o canal também surgiu na verdade de um sonho de verdade, né? Tive um sonho uma vez que eu queria difundir um pouco mais, né, do conhecimento relacionado ao Lean e também à liderança, né? Então, às vezes ia conversar com alguém da produção, por exemplo, falava de Lean, eu falava de liderança, e as pessoas falavam, Lean é um tema para pós-graduação, né? Ou liderança é um tema só do gerente, só do diretor e tal. E, na verdade, a ideia desse canal que eu tive foi desmistificar um pouco esse conceito e falar, não, Lean você pode usar na sua casa, né? Para você fazer o seu café da manhã, você pode fazer ele de forma Lean, né? E o Lean é a ideia do Lean é combater os desperdícios, né? Os desperdícios de tempo, desperdício em espera, transporte, alguns que a gente já citou anteriormente, né? O retrabalho, como a gente comentou. Então, eu pensei nisso fazendo um exercício até no posto de gasolina que eu ia tomar o café, né? Então, todo dia ia tomar café da manhã, passava naquele posto de gasolina, colocava o copinho na máquina de expresso, apertava uma vez, fazia um, colocava o segundo copinho para minha esposa, apertava, fazia o segundo. Eu falei, caramba, mas e se eu apertar duas vezes o botão aqui e colocar os dois copos, né? Aí já faz dois expressos de uma vez só. Então, né, ou seja, talvez a minha cabeça de engenheiro é buscar fazer aquilo com a melhor eficiência, com mais velocidade e tal. Então, a ideia do canal era desmistificar o tema Lean, né? E também o tema liderança, né? Por quê? Porque liderança é coisa de chefe, é coisa de gerente. Na verdade, liderança a gente exerce em casa com os nossos filhos, ou eventualmente quando a gente conduz uma reunião, a gente está exercendo um papel de liderança ali. Então, a ideia do canal é essa: trazer conceitos e ferramentas de Lean e de liderança para desmistificar e usar eles no dia a dia, né, na nossa prática. Então, por isso eu chamei o canal de Leadership, né, que é leadership em inglês, é liderança, e o Lean. Então, pus um N no meio de leadership e ficou Leadership. Depois aqui vai estar aqui embaixo o link, depois que o André vai colocar aqui para gente, né? Mas a ideia é, então, trazer o Lean e trazer a liderança com uma linguagem bastante simples, bastante acessível para todos aí, né? Sem ser um tema de pós-graduação e sem ser um tema de um MBA, por exemplo. E hoje o Lean ele cresceu para tantas áreas, tantos segmentos, né, Daniel? Hoje está envolvido em tudo. Eu estudei esses tempos atrás sobre o Lean aplicado à parte de saúde, né, como foi necessário, né, todo esse desenvolvimento depois de uma grande pandemia que nós vivemos, a questão de atendimento, né, aquela logística como um todo ali para atender os recursos, né, e ser o mais salutar possível. Agradecer o seu tempo, Daniel. Eu sei que quem está envolvido na indústria chega no final do dia, não quer ninguém enchendo o saco, né? Quer descansar. Agradecer mais uma vez aí pela parceria e já remeter novos convites aí para a gente continuar esse bate-papo falando sobre o próprio Lean, sobre ferramentas de gestão na área automotiva, as demais aí que a gente já vivenciou durante quase 20 anos aí, né, Daniel? É verdade. Bom, Então, agradeço também pelo convite, André, e espero que a gente possa marcar um novo bate-papo aí, uma nova rodada para a gente aprofundar mais ou até mesmo conversar de outros assuntos aí
também de interesse comum e de interesse de quem está nos assistindo aí. Obrigado mesmo e espero que a gente converse em breve aí. É isso aí. Obrigado, Daniel. Abração, fica com Deus. Tudo de bom, com Deus. Um Fica abraço. com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.